Nesse capítulo eu vou falar apenas uma observação muito importante. Então, ouça até o final. Eu só vou falar no final desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá? Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Aliás, e as suas cadeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Falharás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas os farás, como se te mostrou no monte, assim farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas da longura serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 50 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Você prestou atenção nesse versículo? Talvez ele te lembre algum tema de congresso ou algumas pregações que você já ouviu lá em Levítico, né, que o fogo vai arder continuamente. Pois é, veja que essa questão de arder o fogo, ela já começou aqui no livro do Êxodo, tá? Veja que o texto diz assim, ó, a ordem é para que os filhos de Israel, a congregação, tá? Eles serão responsáveis por trazer o azeite puro de oliveira batido. Então o azeite já está feito, não é para trazer a azeitona, me traga já o azeite já feito, certo? Aí ele diz, para que esse azeite? Aqui, ó, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aí o texto ele continua assim, ó, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Então perceba, o povo é responsável por trazer o azeite, mas o líder ou os líderes, né, Arão, seus filhos, eles serão responsáveis por fazer a ordem desse azeite. Então veja, o povo traz o azeite, eu estou repetindo para ver se você pegou esse negócio que eu estou tentando falar para você. O povo traz o azeite que será o responsável por fazer o fogo ficar ardendo continuamente, mas esse fogo para arder primeiro tem que estar passando na mão dos líderes, para que os líderes peguem este azeite, ordena, né, coloca em ordem, tem a organização, aí sim o fogo vai arder continuamente. Em outras palavras, tanto a congregação quanto a liderança, ambos devem estar unidos. Olha que maravilha. E só mais uma coisa, né, é que o texto está falando do quê? Altar de holocausto, tá? Altar de holocausto é o lugar que haverá sacrifício. Neste altar de holocausto, altar de sacrifício, não fica cinza. Não pode existir cinza.
Eu só vou falar isso daqui. Tomara que você pegue isso que eu estou tentando te passar, monte uma mensagem, transmita para a igreja e deixa Deus te usar. Outras coisas a mais nós vamos ver nos próximos capítulos e eu espero que você continue lendo, continue se aprofundando, aprendendo em nome de Jesus. Te vejo no próximo capítulo.